Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina, tudo o que você precisa saber sobre o nosso Vascão você encontra aqui. Vamos falar sobre reforços, tá? Renato Gaúcho falou sobre isso, né? Pediu reforço, disse que o Vasco realmente precisa contratar para poder brigar por mais coisas nesse Campeonato Brasileiro. Ele falou também sobre esse início de trabalho, né? Que está sendo muito bom, as dificuldades que ele enfrenta ali no dia a dia, que ele enfrenta desde que assumiu, né? Esse time do Vasco da Gama. Vamos falar também aqui sobre um prejuízo, tá? Que o Vasco tomou hoje, porque teve uma carga, né, de camisa, de produtos, né, da Nike do Vasco que foi roubado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é complicado, né, meus amigos? E o Vasco teve um prejuízo aí quase milionário em relação a isso. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. A gente vai falar também sobre o lateral cuiabano, que o Vasco quer que fique no elenco, mas que está despertando interesse de clubes europeus. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Bom, vou começar aqui falando de um assunto que é coisa de Rio de Janeiro, né? A gente que mora no Rio de Janeiro, a gente nem fica mais assustado com esse tipo de notícia, porque é comum, todo dia a gente vê algum amigo que foi assaltado, um conhecido que foi roubado, que aconteceu isso e aquilo, infelizmente faz parte do cotidiano de quem mora no Rio de Janeiro. E quem foi roubado dessa vez, não dentro de campo, porque dentro de campo o Vasco é roubado direto, né? Foi o Vasco, roubado fora de campo, porque um caminhão da Nike, que transportava 200 caixas de mercadorias destinadas ali ao centro de treinamento do Vasco, ao centro de treinamentos Moacir Barbosa, esse caminhão da Nike foi assaltado no Rio de Janeiro. A carga foi levada ali pelos criminosos e essa carga perdida está avaliada em cerca de 900 mil reais. Quase R$1 milhão, quase um prejuízo milionário para o Vasco da Gama. A delegacia de roubos e furtos de cargas foi acionada, está investigando o caso e até conseguiu recuperar parte do material, né, que foi roubado, e agora está tentando identificar ali os responsáveis. Na internet, cara, circulou várias fotos desses produtos roubados, já sendo vendido aí na internet, etc e tal, enfim. Complicado, né, cara? O Rio de Janeiro é complicado. Que bom que parte disso foi recuperado, mas com certeza teve um prejuízo, e vascaíno de verdade não compra produto desse destino, né? Assim, não financia, porque tá comprando um produto oriundo de roubo, né? De furto. Então, assim, além de atrapalhar o clube, tá cometendo um crime também. Então, o vascaíno de verdade não embarca nessa com toda certeza. Meus amigos, vamos ouvir agora aqui o técnico Renato Gaúcho. Ele concedeu uma entrevista ao Globo Esporte e falou sobre a dificuldade nesse início de trabalho, falou também sobre o sucesso, né, que vem tendo nesses primeiros jogos do Vasco da Gama, mas pezinho no chão. Disse que precisa de reforços. Renato Gaúcho pediu reforços. Confira só. É difícil até porque eu não quero entrar em mérito de como encontrei ou como não encontrei o meu grupo, porque tem pessoas que vão levar para o outro lado, vão achar que eu estou fazendo críticas do trabalho do Diniz, que eu não tenho nada a ver com o trabalho do Diniz, me dou muito bem com ele, inclusive. Só que quando eu cheguei, nós não tivemos praticamente muito tempo para treinar, e nós pegamos uma sequência de jogos assim dificílimos. São times assim que vão brigar lá em cima na parte da tabela, sem dúvida alguma. Palmeiras, que todo ano briga pelo título, esse ano não vai ser diferente. Cruzeiro, Fluminense, que está na parte de cima da tabela e vai brigar o tempo todo lá, e o próprio Grêmio. E sem ter tido muito tempo para trabalhar. Conversei com eles, tive uma ideia. Eu acho que, acima de tudo, eu coloquei na cabeça deles que eles precisavam jogar com muita confiança. E a entrega foi o tal do tesão. Quando eu cheguei aqui, eu falei que eu tive, que eu tinha, que eu passei para eles. Gente, não tem um torcedor que vai vaiar vocês se eles olharem para dentro do campo e ver o time se entregando, correndo, pegando. Pode ter certeza, se vocês fizerem isso, a gente vai começar a, degrau a degrau, sair dessa última colocação. Cheguei aqui, o Vasco tinha 4 jogos e 1 ponto. É difícil, porque o Campeonato Brasileiro, você pontuar, fazer apenas 1 ponto de 12, a conta vai chegar lá na frente. E o Campeonato Brasileiro você não pode brincar com ele, não. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, dificílimo. Toda rodada é um jogo difícil, tanto para a gente como para o adversário.
Você vê que é um campeonato, praticamente um campeonato mais difícil do mundo. Então, realmente a gente pontuou, nós fizemos 10 pontos de 12 contra esses 4 grandes do futebol brasileiro. Eu vou na praia, vou na rua, a torcida me deixa em paz, me abraça, beija, chora e tal. Mas calma, a gente precisa melhorar bastante ainda. Graças a Deus nós conseguimos 10 pontos. O torcedor é assim, ganhou, ele enlouquece. Mas eu estou bem, com os pés no chão. Eu converso bastante com o Pedrinho, converso bastante com a diretoria. O Vasco precisa, nessa parada durante a Copa do Mundo, abertura da janela. A gente precisa de reforços para a gente pensar ainda maior, entendeu? Para a gente querer algo nessas competições que a gente vai disputar. Você vê, hoje eu tenho 24 jogadores, com 3 garotos da base. A gente está com o nosso grupo muito reduzido. A gente precisa trazer jogadores que vão nos ajudar. Tá aí, né? Início muito bom de Renato Gaúcho e tenho certeza que ele, Admar, Pedrinho, tá todo mundo aí trabalhando, né? E trabalhando muito para reforçar esse time do Vasco. Bom, vamos falar agora aqui sobre Cuiabano, que vem despertando interesse de clubes lá de fora, tá? A informação é que o lateral esquerdo de 23 anos, que vem se consolidando aí como um dos destaques do Vasco em 2026, já chamou a atenção de alguns clubes europeus. Scouts de equipes da Alemanha e da Itália estiveram recentemente no Brasil para observar de perto atletas sub-23. E durante a estadia no Rio de Janeiro, a equipe de olheiros assistiu a jogos do Vasco e demonstrou grande interesse pelo jogador cuiabano. Além disso, entraram em contato com pessoas próximas a Cuiabano para entender melhor a sua situação. Inclusive já sondando ali pedidos salariais e analisando a possibilidade de uma proposta na janela do meio do ano, que abre no dia 20 de julho. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo e confirmada pelo Lance. Além dessas observações em loco, representantes de clubes europeus já fizeram contatos preliminares com o Nottingham Forest e com a diretoria do Vasco para entender a situação contratual do lateral. Os dirigentes europeus buscam mapear a possibilidade de uma transferência já na próxima janela, né, no meio do ano, atraídos ali pelo potencial e pela performance consistente de Cuiabano desde que se tornou titular no Vasco da Gama. Então, meu amigo, Cuiabano já está despertando interesse aí do futebol europeu. Ele está emprestado no Vasco da Gama e talvez o Vasco não consiga segurar. Tenho certeza que o Vasco vai se esforçar para segurar, mas é complicado. Vamos torcer para que fique. Aniversário de um dos maiores zagueiros da história do Vasco, tá? O zagueiro Odivan está completando mais um ano de vida, está completando 52 anos de idade. Com a camisa cruz-maltina foram 279 jogos, com 13 gols marcados e 6 títulos conquistados. Parabéns aí ao Odivan, ídolo do Vasco da Gama, um dos maiores zagueiros da história do Vasco. Podia não ter lá muita técnica, mas está marcado, né, na história do Vasco como um dos mais vitoriosos, com toda certeza, e merece todo o reconhecimento o zagueiro Odivan. Zagueiro, né? Tamo junto, Odivan. Um abraço aí e feliz aniversário. Vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou desse vídeo? Deixa o like, que é muito importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui! Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama. Tamo junto!